neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ouvintes, conforme já acabamos de ouvir, nas Escrituras, em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14 até o 18, nós vimos aqui um grande ministério, que é o ministério da reconciliação. Existem ministérios de todas as naturezas, ministérios da difamação, ministérios de tonterias, de legalismo, de liberalismo, ministérios que conduzem a meios supostos como purgatório, como reencarnação, não falando da variedade de ministérios dentro da ala chamada evangélica. A variedade, mesmo no mundo científico, teológico do Evangelho, que é o mais controvertido de todos. Agora, Paulo tinha o ministério da reconciliação, por quê? Já não era mais ele quem vivia, era Cristo quem vivia nele. E por isso, ele tinha o ministério da reconciliação, porque o ministério da reconciliação é de Cristo. Somente Cristo tem esse ministério. Grande ministério, porque ele se refere justamente ao mistério da piedade. Ele revela, manifesta o mistério da piedade, e esse ministério que revela o mistério da piedade culmina exatamente nisto: Cristo em vós, esperança da glória. Porque não seria tudo, para nós não haveria muito significado
se nós conhecêssemos apenas o mistério de Deus em Cristo. Estaria incompleto. Nós estaríamos do lado de cá do abismo e olhando de lá Deus em Cristo. Mas ele atravessou esse abismo, se fez carne, manifestando o mistério da piedade, para que então se completasse Deus em Cristo, Cristo em você, Cristo na igreja, portanto. E essa igreja no reino restaurado. Agora sim, tem muito a ver conosco. E aí está justamente o ponto fundamental da coisa. É que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para ele. Isto é, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aí é que se dá o verdadeiro novo nascimento, que é por meio de morte espiritual. Você é separado de sua primeira união, da sua primeira natureza, da natureza que herdamos dos nossos pais. Vamos lembrar, tal o terreno, tais os terrenos, tal o espiritual, tais os espirituais. Então você é nascido de novo. Você estava completamente livre para se casar novamente. E isso com a nova natureza, a natureza do cordeiro. Não aquela natureza áspera do lobo, da cabra, do cabrito, e come tudo o que vê. A sua natureza mudou da natureza do porco para a natureza do cordeiro, como aquela historinha que eu sempre conto da moça que criava o porquinho, enfeitava o porquinho, perfumava o porquinho, botava fitinha no porquinho. É como elas expressam instinto de maternidade hoje até com os cachorros, né? Os cachorrinhos. Vem cá na mamãe, vem cá na mamãe, né? Então ela botava sapatinho de lã no porquinho, aquela coisa toda. Mas de repente ela descuidava um pouquinho. Lá estava o porco, que sendo porquinho ou porcão, tudo é porco, a natureza é a mesma. Então ele estava lá rolando na lama. Era uma casa de quintal, de interior, né? Vamos dizer assim. E ela ficava muito contrariada com aquilo, e lutando com aquela natureza que gostava de lama. O porquinho lavado voltava ao lamaçal. Pegava o porquinho. Daqui a pouco o porquinho está lá na lama de novo. Alguém disse para ela, você está sofrendo à toa com esse porquinho. Mete a faca nesse porquinho e adquire um cordeirinho. Você vai ver que coisa diferente. Mas foi o que ela fez. Ela meteu a faca bem no coração do porquinho, mandou matar o porquinho, arranjou o carneirinho. Agora sim, ela enfeitava o carneirinho, lavava o carneirinho, fazia tudo com o carneirinho que ela fazia com o porquinho. A mesma coisa. Você vê, o mesmo sangue. Deus faz tudo com todo mundo. A natureza é que vai divergir. Mas ele ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o carneirinho, ao contrário do porco, quando chegava lá perto da lama, ele próprio se esquivava, porque não é da sua natureza lamear. Ele se esquiva do barro, da lama,
do mau cheiro. Isso explica tudo. Por que é que nós estamos aí cheirando o ar? Cheirando o ar, procurando alguma coisa? Não. A sua vida natural das coisas do mundo perde essa natureza, essa atração. Mas você tem uma atração para a vida eterna. A sua inclinação muda. Para o lado que a árvore está inclinada é que ela vai cair. Então aquele germe que estava em você no princípio te encontrou. Isto quer dizer, se manifestou. A casca, a coisa de fora apodreceu e aquilo brotou e cresceu. Então, aquele livro onde havia a sua antiga união e que anotava todos os seus atos humanos pecaminosos, desapareceu e foi lançado no mar do esquecimento de Deus. Conta-se também daquele pai, aquele senhor já de idade, que tinha uma filha que tinha muita amizade, alta faculdade, coisa e tal, e ela passava vergonha com ele, porque ele estava lendo a Bíblia quando vinha suas visitas, seus colegas, e ele começava a ler a Bíblia e de repente ele começava a dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, e ela se sentia constrangida com aquilo. Quer dizer que se ele estivesse lá gritando gol, gritando um rock, uma outra coisa, ela não sentia vergonha daquilo. Ah, seu pai tem espírito jovem, hein, fulana? Todo mundo argumentaria. Mas dar glória a Deus é fanatismo. Dar glória a Deus é loucura. É tonteria, né? Causa vergonha. Mas ele se sensibilizava muito com as Escrituras, com o reino de Deus, com as promessas divinas. Ele vivia sempre se alegrando. Por quê? Ela dava alguma coisa sempre para ler. Então ela pegou e deu um livro para ele ler. Falou assim, eu vou dar um livro para papai ler, porque eu vou ter umas visitas muito especiais aqui em casa. Mandar ele lá pro sótão, lá para cima. Vai para lá, papai, e o senhor vai ler esse livro aqui, o senhor vai ver que coisa mais maravilhosa. Um livro de geografia. Pois bem, então a coisa ficou controlada. E eles estão lá tomando uísque, não é? E naquela visita mais social, ela era uma moça muito projetada na sociedade. Então, de repente, começou lá em cima o barulho, sapateando e gritando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E todo mundo assustou com aquilo, porque o barulho foi estarrecedor, né? Ela chegou lá em cima e disse, papai, o que aconteceu, papai? O que o senhor está aprontando aí? Eu não dei um livro para o senhor ler? Sim, minha filha, foi o livro que você me deu. É que está causando isso aqui. Eu estou numa alegria tão tremenda que eu não suporto. Glória a Deus, minha filha. Olha aqui, ó. Olha aqui. Há lugar no mar que não tem profundidade. O homem não consegue ir. Veja que profundidade terrível. Nem com aparelho o homem não consegue ir lá. Está escrito aqui no livro que você me deu, ó. E a Bíblia, minha filha, diz que os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento de Deus. Glória a Deus, minha filha. Glória a Deus, minha filha. Então não tinha jeito para ele. Porque o livro que ela deu para ele mostrava que há lugares no mar que o homem não vai. É muito profundo, é uma profundidade. A pressão é demais. E quando ele viu isso, que ele não suportou. Ele teve um avivamento, aquele avivamento. Ao contrário do avivamento que o mundo dá.
Você não vê como o mundo entra no espírito das coisas do mundo? Você não vê o que causa um gol da seleção brasileira? Quando põe a bola lá na rede, é um avivamento. Você não sabe o que é a sensação do gol. O gol é um mistério. Parece que o gol traz uma casa própria. Parece que a seleção brasileira trouxe uma casa própria para cada torcedor no Brasil. O que vence a Fórmula 1 também. E assim por diante. O carnaval é um avivamento. Tem que se entender isso, é lenitivo, eles não têm outra coisa. Não tendo uma coisa melhor, não tendo a coisa real para se alegrar, ora, tem que se alegrar. Você não vê como o cão se alegra com o osso? Agora você quer tirar o osso da boca de um cão, de um cachorro, sem ele lhe morder? Oferece-lhe um pedaço de carne. Você não teria muitos tipos de porfias, de contendas, se você conseguisse mostrar o ministério da reconciliação. A grande coisa é esta. Agora, nós já vimos o suficiente para entender que ninguém é melhor do que ninguém. Religião apenas moraliza a pessoa. Religião é uma capa, é uma cobertura. Se religião salva, só uma é que salva, mais nenhuma. Se é que religião salva, religa o homem a Deus, faz cobertura, então esta é o ministério da reconciliação do homem, da Maria Madalena com Deus, do ladrão crucificado com o paraíso, da samaritana com o grande profeta. Mas o único meio para o doutor Nicodemos, para o mancebo de qualidade. Porque quando se fala assim, pensa que Maria Madalena foi salva porque ela precisava de salvação, porque ela era uma mulher perdida, como Raabe, como a samaritana, como o ladrão. Mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há pecador grande, pecador pequeno diante de Deus, não. É como o porquinho pequenininho com o porquinho grande. É o cachorro pequenês, que é uma natureza que até na Bíblia, você sabe, você não pode aceitar hoje, a igreja não pode aceitar conscientemente o dízimo de cachorro. Comércio de cachorro são os dízimos que a igreja não pode receber conscientemente. Agora, diante de Deus, é isso. Porquinho é da lama, porcão é da lama. Cachorrinho é cachorrinho, volta ao vômito. Cachorrão é cachorrão, volta ao vômito. A natureza não tem tamanho, como o pecado não tem tamanho. Todos estão separados pela natureza pecaminosa. Em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ora, eu sempre adverti disso. A mãe de Davi não foi prostituta. Ele está falando exatamente da natureza pecaminosa. Então, o grande ministério da reconciliação leva a igreja não a um credo, não a um misticismo, não a um ismo, não a endezar um homem, um pregador avivalista que é convidado para aqui, para ali, para lá, para o mundo todo. Não. Evangelistas aí dizendo, você procura a igreja mais perto de sua casa. O que é isso? Desde que você vá a uma igreja, tudo bem. Isso é falta de convicção. Isso é falta de revelação. Isso não é um indicador. Em certos casos, seria melhor a pessoa continuar lá onde estava até encontrar a verdadeira luz. Por quê? Pelo ministério da reconciliação, você não está simplesmente perdoado. Você está justificado. Você vai encontrar isso na carta aos Romanos, capítulo 5. Sendo justificados pela fé, é que temos paz com Deus. Isto quer dizer comunhão com Deus. O homem não tem paz com Deus.
O homem não suporta Deus, o homem não suporta essa mensagem pregada por um pecador, um esqueleto pobre, raquítico como eu. Agora, quanto mais a presença real de Deus. Justificado é como se você nunca tivesse feito aquilo. Lá diante de Deus você nunca cometeu aquilo. Nós deveríamos amar mais a Jesus Cristo. Amar mais a Deus. Sobre todas as coisas. Se você começa uma vida, rapaz, se você começa um empreendimento, uma empresa, um trabalho, um empreendimento material, secular, com Deus na frente, você vai até o fim com Deus. Mas não comece com Deus em segundo plano, não, que ele vai chegar lá no fim, lá em 10º lugar. Põe o reino de Deus na frente da sua faculdade, do seu doutorado. Põe o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, isso só pode acontecer exatamente através dessa mudança de natureza que significa realmente o novo nascimento. Você, criança, que já passou dos 7 anos, já entrou na idade da consciência, que já sabe mentir, já sabe apanhar coisas escondidas, já sabe falar palavrões e outras coisas terríveis, você tem que mudar essa natureza. A primeira coisa que você vai aprender é fumar, é mentir. Não faça isso, não. Não vá por aí, como eles dizem, não é por aí. De fato, não é por aí. Tudo é vício que eles arranjam. É tipo isso, tipo aquilo, por aí, a nível de Brasil, até porque, obviamente, não sei mais o que, esses vícios. Então, não é por aí, meu filho. Nós temos de buscar uma mudança de natureza. E dizer, ó, que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Aí está certo. Não é só cantar, não. Agora você vai ver a diferença entre justificado e perdoado. Há muita gente contente pelo perdão. Então vai no confessionário, é perdoado. Vai no escritório, fala com o pastor, é perdoado. Que é isso? Você precisa ser justificado pela fé, para você ter paz com Deus. E essa justificação só se processa através do ministério da reconciliação. Então não é do ministério do grande pregador da mensagem, do meu ministério católico, batista, presbiteriano, de organização nenhuma. O ministério da reconciliação é Deus em você. É o Espírito Santo te convencendo do pecado, lá dentro de você. E mudando, porque ele tem um potencial dentro de você para isso. Ele tem uma semente que ele pode usar. Ela está aí desde antes da fundação do mundo. Portanto, busque esse ministério da reconciliação. E você então estará reconciliado com Deus pelo único meio criado por Deus. Então você é justificado. Você nunca pecou diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção agora. Amém. Você acabou de ouvir o programa Fé para Vencer, através da voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Solicite-nos uma visita através do nosso WhatsApp 988-63-6841. E nós esclareceremos a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo para você. Volte a nos ouvir amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pode alguém castigar
o meu corpo, ou tirar a visão dos olhos meus. Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém publicar meus pecados, ou tratar-me com ódio e rancor? Pode alguém vasculhar meu passado, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar esta luz. Pode alguém me afastar da família